Paz de Jesus para todos, amém? Então, aqui nesta manhã, nós vamos estar meditando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 28, onde fala Apolo em Éfeso e em Coríntios. Diz assim o 24: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? E olha que coisa linda, né? Nessas viagens, quem era Apolo? Aqui está dizendo que ele era natural de Alexandria, ele era judeu. E aqui está dizendo que ele era um homem, um varão, né? Eloquente e poderoso nas Escrituras, quer dizer, ele era um conhecedor da palavra de Deus, né? E ele ali estava ensinando, instruindo as pessoas, os judeus, na sinagoga. Então ele era um pregador, e ele pregava ali, e aqui está dizendo, de uma maneira diligente, né? E que ele falava das coisas do Senhor. A única coisa ali é que ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Ele não tinha visto aquela parte que a igreja começou, que era no batismo do Espírito Santo, onde Jesus mandou os discípulos ir para Jerusalém, para que eles viessem ser revestidos do poder de Deus, para que eles pudessem ser a testemunha de Cristo, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, né? Então, quer dizer, porque esse varão aqui, ele era discípulo de João, né? Então, ele aprendeu com os discípulos de João. Então, veja bem, então, Priscila foi na sinagoga também. Priscila era discípula do apóstolo Paulo, né? E eles ali, Priscila e Áquila era o marido de Priscila. Eles foram na sinagoga e eles ouviram a pregação de Apolo, né? Aí eles perceberam que o que ele estava falando não era errado, era certo, né? E que ele falava ali de todo o coração. Ele era um homem que tinha um temor de Deus. Só que ele precisava aprender um pouco mais acerca de Jesus, acerca da palavra, porque ele não tinha esse conhecimento do arrependimento que estava em Cristo Jesus, do sangue de Jesus, que lava com todo o pecado, do batismo com o Espírito Santo. Então ele não tinha esse conhecimento. Então tinha coisas que ele, Apolo, mesmo ele já sendo um pregador, ele precisava conhecer. Então, quando Priscila e Áquila viram, né, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Está vendo? Então, o que eu posso entender com isso? Eu posso entender com isso o seguinte: que nós sempre temos mais para poder aprender. E tem pessoas que de repente me ouvem e falam: poxa, tá certo que a pastora Luz está falando, mas ela precisa aprender mais. E de repente tem alguém que pode me ensinar mais.
E eu tenho que ter a humildade para aprender, independente se eu já sou uma pastora, se eu já sou um pregador ou não, entendeu? Porque ele aqui já era um pregador, né? Mas ele teve a humildade de ir acompanhando ali Priscila e Áquila, para que eles pudessem ensiná-lo mais pontualmente, quer dizer, tinha coisas ali que ele não sabia, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas que eu não sei, eu preciso aprender. Tem muitas coisas que você não sabe, que você precisa aprender. Tem muitas coisas que nós não sabemos e nós precisamos aprender. E eu vejo, sabe o quê? Eu vejo aqui a importância que eles estavam dando para o ensino, né? E às vezes nós não damos essa importância para o ensino. Muitas das vezes nós pensamos que aquilo que a gente já sabe já está bom. E a gente, no fundo, o Espírito Santo está sempre cobrando da gente para que a gente possa aprender mais. Mas a gente acha que não precisa, né? O que eu já sei já está bom. E por essa razão, muitas das vezes a nossa vida fica toda enrolada, né? O nosso ministério não vai, o que Deus tem por fazer não faz, porque a gente parou naquilo que a gente já sabe, né? E a nossa vida é uma vida de progresso, né? Um passo na frente do outro. Nós não podemos ficar parados naquilo que nós já sabemos, né? Porque tem coisas que a gente pensa que sabe e nem sabe. Pensa que estamos fazendo certo e não estamos. Por quê? Porque as Escrituras nos mostram pontualmente como que devem de ser as nossas atitudes, né? Como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos fazer, né? Como que nós devemos tratar o marido, como que nós devemos tratar a esposa, como que nós devemos tratar os filhos como que se deve tratar os pais, como que o pastor deve tratar a igreja, como que a igreja deve tratar o pastor, né? Não que o pastor não seja a igreja, a nave da igreja, as ovelhas, né? Então, quer dizer, e a Escritura nos mostra pontualmente como que deve de ser o nosso estilo de vida. E tem muitas pessoas confusas no meio do povo de Deus, dizendo que é Deus falando e não é, sim ou não? Pessoas enfraquecidas na fé porque não conseguem ver as promessas de Deus se cumprirem. Mas as promessas de Deus, elas não vão se cumprir na minha vida e na sua vida enquanto nós não estivermos pontualmente como Ele quer que a gente esteja. Agora uma pergunta para mim e para você nessa manhã de hoje, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você for ouvir este vídeo. Será que a minha vida, ela está pontualmente como Deus quer? Ah, pastor, mas não tem como. Mas aqui está dizendo que eles declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então, quando alguém nos declara, quando alguém nos ensina, quando nós estamos dispostos a aprender, né? Aí começa a haver essa mudança de vida em nós. Porque enquanto nós fizermos do nosso jeito, da nossa maneira, nós vamos ficar no deserto. Por que aquele povo não entraram na terra prometida? Porque eles estavam fazendo da maneira deles, do jeito deles, mesmo que Deus estivesse falando com eles e mostrando certo. Então veja bem, então nós precisamos aprender isso, né? Nós precisamos entender que nunca nós vamos saber de tudo, mas aquilo que nós sabemos nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos ter a humildade, né, de parar e ouvir outras pessoas também, né, que sabem mais do que nós, para nos declarar aquilo que nós não sabemos ainda. Agora, quando nós não desejamos aprender, porque a gente já se sente sábio demais, então a gente acaba se tornando tolo, né, e fazendo tolices. E nós podemos perceber aqui que Apolo, mesmo ele sendo um homem eloquente, mesmo ele sendo uma pessoa inteligente, mesmo ele já ensinando a palavra de Deus, o que ele fazia?
ele foi humilde o suficiente para deixar Priscila e Áquila ensiná-los aquilo que ele não sabia. Então vamos aprender isso, né? Nesta manhã. Nós podemos perceber que as escolas dominicais na igreja, muitas igrejas até pararam de dar a escola dominical, porque as pessoas não se importam em aprender, né? Os cultos de ensinamentos, de doutrinas, muitas igrejas nem têm. Por quê? E quando tem, praticamente estão vazias, porque as pessoas não se importam de aprender, né? Muitas das vezes, nós pastores, nós pensamos que sabemos tudo e não nos importamos de aprender um pouco mais, né? E aprendendo mais e mais e mais e mais. E aquilo que a gente já aprendeu, a gente colocar em prática. E muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente, porque nós não nos importamos nessa área do aprendizado, né? E aqui está dizendo, no 27, querendo ele, o Apolo, passar a Caia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que eu recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Tá vendo? Então, quer dizer, quando ele aprendeu mais, ele teve vontade de fazer missões na Caia. Porque, pessoal, quando nós aprendemos mais de Deus, nada nos segura. Então, dá vontade de nós expandir esse conhecimento e levar ele para as outras pessoas. Então, ele já não quis mais ficar só ali em Éfeso. Ele queria passar para Caia. Só que aqui, Priscila e Áquila não barraram o ministério dele. Não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Não ficaram com inveja dele, sabe? Não. E o que nós podemos ver hoje em dia em algumas igrejas? Nós podemos ver aqueles que sabem mais, por exemplo, barrando o ministério do outro, né? Tendo inveja. E às vezes Deus está levantando a pessoa para fazer o ID, né? E ali tem outras pessoas que estão desanimando, né? Tem pessoas do seu lado que muitas vezes te desanima ao invés de animar você, que ao invés de colocar você para cima, que valoriza o seu ministério, que valoriza a sua chamada, não. Muitas das vezes o inimigo usa essas pessoas para te desvalorizar aquilo que você já tem de Deus, sabe? Para te menosprezar, para te desanimar, para que você não venha prosseguir, para que você não continue fazendo o ID do Senhor, para que você não vá onde Deus quer que você vá, para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça, né? E muitas das vezes o seu ministério, o meu ministério, às vezes o nosso ministério fica amarrado por isso, porque às vezes nós temos pessoas do nosso lado que ao invés de nos animar como eles, fazem nos desanimar. Então, uma pergunta para nós nessa manhã: as pessoas que estão do teu lado, né? São pessoas que te levantam, são pessoas que te animam, são pessoas que estão com você, te ajudando nas escrituras, né? São pessoas que estão na mesma visão que você, ou são pessoas que estão do teu lado, mas estão atrasando a sua vida, estão atrasando o seu ministério, estão te puxando para trás? Porque aqui está muito claro, querendo ele, o Apolo, né, passar, ele queria fazer o ID, a Caia, ou animar os irmãos. Esse é o segredo da igreja, é nós animarmos uns aos outros, nós procurar capacitar aqueles que querem fazer o ID, e depois que eles estiverem capacitados, animar para eles fazerem o ID do Senhor, para o ministério deles crescerem. Essa é a nossa função, né? Então, quer dizer, e aonde que disseram, onde fala o quê? Olha só, além de animá-lo, né? Eles fizeram o quê?
e escreveram aos discípulos que o recebessem. Então tem gente, irmãos, fazendo a obra aí, sem nenhum respaldo, né? Sem nenhum respaldo. Só que nós podemos perceber que eles aqui, quem conhecia os discípulos? Era Priscila e Áquila. Eles não conheciam, né? Então, quando eles viram que ele estava preparado, que ele era um homem de caráter e que ele fazia a obra de Deus com veemência, com verdade, o que eles fizeram? Eles deram uma carta de recomendação para que os discípulos recebessem ele, né? Então é isso, nós precisamos ter um currículo limpo, ser pessoas de caráter, para que outras pessoas nos recomendem. Você pode recebê-lo, você pode recebê-la, porque é homem de caráter, é mulher de caráter, e o que ele ou ela vai levar aí para a sua igreja, ou para a sua casa, né? Ou para o seu trabalho, você não vai se decepcionar, porque esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, né? E tem pessoas, às vezes, recebendo pessoas na igreja, pessoas na sua própria casa, sem nenhum conhecimento daquela pessoa, né? E onde nós vemos tanto estrago na própria igreja do Senhor, que às vezes recebe pessoas que não têm caráter, né? Porque às vezes prega com eloquência, né? Mas não tem caráter. Às vezes tem os dons espirituais manifestos através da vida dele e da vida dela, mas não tem caráter. Está entendendo? E aonde que a igreja só fracassa? Por causa do caráter. Está entendendo? Então, uma pessoa que não quer o bem, uma pessoa que não quer o bem da igreja, então veja bem, aqui, tanto Priscila como Áquila, eles avaliaram Apolo, ensinaram ele aquilo que ele não sabia. Ele teve esse desejo de aprender e ele foi fazer o ID do Senhor, né? E aqui está dizendo que, tendo ele chegado, aproveitou muito aos que pela graça criou. Quer dizer, foi aproveitoso a ida dele lá. Olha que coisa boa, né? Quando a gente chega, aquelas pessoas que creem na graça de Deus, aproveitam os nossos ensinamentos, aproveitam o tempo que nós estamos lá, né? Ensinando, orando, ministrando. Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que não aproveitam, né, a companhia daquela pessoa, enquanto está ali, está ensinando. E por isso que muitas das vezes a pessoa vem para a igreja e volta para o mundo, né? E nada acontece na vida deles, até mesmo às vezes piora. Por que piora? Porque o tempo que eles estão na igreja, ao invés de eles procurar conhecer pontualmente a palavra de Deus, daqueles que estão ensinando, o que eles fazem? Eles não aproveitam isso. Eles não aproveitam o tempo. Não aproveitam o tempo de oração, não aproveitam o tempo do ensino, não aproveitam o tempo dos conselhos, não aproveitam o tempo. Então, quer dizer, são tempos desperdiçados para esse tipo de pessoa, está entendendo? Então, veja bem, só que aqui com Apolo não foi assim, né? Ele tinha um desejo de fazer a obra, foi humilde o suficiente para aprender um pouco mais, quis aprender, depois foi enviado, porque tinha caráter, e as pessoas que o ouviram aproveitaram o tempo que ele estava lá, e eles também cresceram na graça. E olha só, o 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Olha que coisa linda, né? Então ele tinha esse poder de convencimento, né? Por quê?
Porque o que ele apresentava para os judeus, ele apresentava dentro da Escritura. Não era fantasia, não era coisa dele mesmo que ele falava, está entendendo? Ele apresentava, olha, a Escritura diz que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele mudou totalmente a pregação dele, depois que ele aprendeu um pouco mais. E nós precisamos aprender um pouco mais, e um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, sempre um pouco mais, porque é de pouco a pouco que nós vamos adquirir conhecimento. Não é tudo de uma vez, de pouco a pouco, um dia de cada vez. Mas nós não podemos parar de desejar, de querer adquirir conhecimento, para que nós possamos colocar em prática para nós, e através de nós colocarmos em prática para nós, nós possamos convencer outras pessoas, né? Através das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo vai nos usar, né? Para convencer aquelas pessoas, mas aquelas pessoas vão estar sendo convencidas a acreditar nas Escrituras, não é em mim, pessoa Lúcia, não, é naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, e naquilo que eu prego, naquilo que eu falo, está na palavra. Então, que eu e você venhamos entender a importância de desejar fazer a vontade de Deus, de se entregar totalmente naquilo que Deus tem para a nossa vida, né? De ser humilde o suficiente para entender que nós precisamos aprender um pouco mais, e ser humilde o suficiente para saber que Deus tem levantado outras pessoas para nos ensinar, e nós aprendermos com aquelas pessoas, né? Aproveitar o tempo das pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Não desperdice esse tempo, né? Olha aí para sua mãe, o que sua mãe está te aconselhando. Aproveite o tempo que ela está viva e aprenda o que ela está te ensinando. Seu pai, né? Seu pastor, sua pastora, seus irmãos, suas irmãs, seu patrão. Tem sempre alguém que sabe mais do que nós. Então vamos ser humildes o suficiente para que nós possamos aprender, porque quando nós aprendemos, nós colocamos em prática, se nós quisermos. Porque eu não acredito que uma pessoa que queira aprender não queira colocar em prática. Porque quem não quer aprender, porque a gente já sabe que não quer colocar em prática mesmo. Então não se importa com o ensino, porque não quer aprender. Se não quer aprender, porque não vai colocar em prática nunca. Não é? Porque como que eu vou colocar em prática alguma coisa que eu não aprendi? E como que eu vou aprender se eu não estou desejosa de aprender, né? Então, mas a hora que a gente aprende nessa manhã, né? Que nós precisamos aproveitar esse tempo enquanto nós temos alguém que nos ensine. Que vai chegar uma hora que essa pessoa não vai estar mais perto. Aí de repente você vai olhar para trás e falar, poxa vida, eu não precisaria ter desperdiçado o meu tempo. Porque minha mãe estava lá me ensinando, meu pai estava me ensinando, minha pastora, meu pastor estava me ensinando, né? O evangelista, o pregador, o irmão, a irmã que Deus colocou do meu lado, estava me ensinando, mas eu não quis aprender, né? Então, agora estou aqui, com a minha vida fracassada, o meu ministério fracassado, né? Minha vida toda enrolada, porque eu desperdicei tempo. Então, que não seja assim na sua vida, que não seja assim na minha vida, né? Que nós venhamos aproveitar o tempo, porque através dessa lição que Deus está nos dando hoje, o que acontece? Deus vai nos usar, como usou aqui Apolo, para que ele agora pudesse ensinar para as outras pessoas, para que ele pudesse ensinar para as outras pessoas, e assim a igreja do Senhor cresce, e conforme a igreja cresce, você cresce junto. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. É tempo de aprender, colocar em prática, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos crescer. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém.